Bom dia. Sempre um prazer estar aqui na Betel, em Bastos. Hoje eu estou sozinho, a esposa ficou em casa, a filha ficou em casa, mas estamos aqui, né? Me sinto um pouco incompleto quando a Ellen não consegue vir junto. Mas eu queria, antes de começar a pregar, antes de orar até, eu queria fazer um comentário que tudo que foi falado, e não só durante o louvor, mas o que a Josi trouxe aqui, tem tudo a ver com a palavra que a gente vai receber hoje. E a gente não combinou nada, viu? Ninguém falou com ninguém durante a semana, mas eu tenho certeza que essa palavra vai vir complementar tudo que vocês estão falando aqui. Vamos orar para a gente começar? Convido os irmãos a fechar os olhos, curvar suas frontes. Senhor, nós queremos nos colocar à Tua disposição nessa manhã. Obrigado porque é domingo, obrigado porque é dia de culto e celebração. Muito obrigado, Senhor, porque podemos desfrutar da santa liberdade de Te adorar. Ainda que estejamos cativos, eu tenho certeza que essa liberdade ela vai reinar no nosso coração sempre, Senhor. E nós Te agradecemos porque podemos estar juntos, reunidos como igreja, como família, Senhor. E pedimos a Tua bênção nessa manhã. Pedimos Tua bênção sobre tudo que vai ser lido, falado aqui neste lugar, que seja para honra e glória do Senhor e que seja para edificação do Teu corpo. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. A igreja que nós precisamos ser. Né? Coloquei ali um subtítulo, né? Soltar as amarras do passado, viver o presente em direção ao futuro. O Tetsu estava comentando aqui, né, sobre os fatos dessa semana, os difíceis fatos de engolir nessa semana, né? E as reações são diversas, né? Tem gente que sente raiva, tem gente que fica em choque, tem gente que se entristece. E eu vou ser bem sincero, né? Eu fiquei em choque e fiquei com raiva. E a gente acompanha o Instagram, chove, né? Coisas das pessoas que a gente segue. Eu sigo lá o Nicolas, né? Sigo o Gui Kilter, né? Tem muita gente na política hoje com o nosso perfil, né? Naquilo que a gente acredita. E a gente vê esse povo apanhando, esse povo ser ameaçado, né? E eu não sei se vocês sabem, eu sou lutador de boxe e de jiu-jitsu, né? Me dá vontade às vezes de mandar na internet assim, falar assim, se você quer brigar com alguém, eu estou marcando com você agora na praça aqui, pode vir. Vem sem armas, mas eu te recebo com muito carinho. Brincadeira, viu, internet? É tudo brincadeira. Aliás, a gente pensa essas coisas, mas se arrepende rapidinho, né? E quando eu pensei isso daí, né? O Espírito Santo falou comigo na hora, assim, sabe? Eu acredito que foi o Espírito Santo porque a minha cabeça não é tão santa assim, né? O Espírito Santo falou assim, pois é, são por essas pessoas que você tem que orar. A gente está orando pelo Nicolas, a gente está orando pelo Kilter, por tantos outros, né? Que estão ali de pé na guerra, na batalha, mas a gente esquece que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. E Jesus fala claramente que nós temos que orar pelos nossos inimigos, por aqueles que se opõem a gente. Eu tenho certeza que Deus está junto com esses caras, né? Que estão lá, sendo João Batista, por nós, né? Mas a gente tem que orar por aqueles que estão perdidos, viu, gente? Isso faz parte da igreja que nós precisamos ser. Soltar as amarras do passado pode ser uma história pessoal sua, né? Mas nós não somos mais quem nós éramos antes, depois que Jesus Cristo entra na nossa vida. Essa minha vontade carnal de violência, ela não pode mais fazer parte de mim, porque ela fazia parte do Ivan antes de conhecer Jesus Cristo. A gente precisa soltar as amarras do passado. Porque se nós não soltarmos as amarras do passado, o nosso presente fica comprometido.
a gente não consegue viver o presente de maneira sadia. E se nós não temos um presente sadio, quem dirá o futuro? Então a nossa linha do tempo, ela depende de soltar amarras do passado. Eu sempre esqueço que botão que é. Espera aí que eu vou acertar. Aí. Eu queria começar essa pregação falando sobre... Eu vou falar sobre 3 pontos que eu acho importante para sermos uma igreja relevante, né? Mas eu queria falar antes desse negócio de passado, presente e futuro, né? Eu acho que a gente precisa aprender a olhar para o passado, para a nossa história, para ser a igreja que a gente precisa ser. E muitas vezes a gente se prende às coisas ruins do passado, né? Como se fossem âncoras, né? E a gente fica preso e a gente não consegue se soltar do passado. Mas o meu desafio sempre é olhar para o passado e tentar encontrar gratidão. O passado, ele não foi feito para a gente remoer, para a gente ir para causar tristeza na gente. A gente tem uma escolha. Eu costumo dizer para as pessoas que andam comigo que tudo tem 2 faces, como uma moeda. Se você tira uma das faces, ela perde o valor. Não é mais uma moeda. A moeda precisa ter 2 faces. Então, se tem histórias tristes na sua vida, você não pode também simplesmente jogar elas fora, esquecer e fingir que nunca aconteceu. Não. Nós precisamos aprender com as coisas ruins que nos aconteceram. Nós precisamos ressignificar as coisas ruins e tentar transformar num motivo de gratidão para a nossa vida. Coisas ruins acontecem, mas, gente, muita coisa boa acontece diariamente também. E quando a gente olha para trás, a gente pode ver morte, a gente pode ver violência, mas ao mesmo tempo a gente vai encontrar acolhimento, a gente vai encontrar amor. Então, o passado, ele nunca é de todo mal e ele não pode ser uma prisão. De novo, porque o futuro depende de nós não estarmos presos ao passado. A gente precisa carregar o passado com carinho no coração, né? Eu acredito que uma das estratégias do inimigo, já fazendo uma conexão com o que a Josi estava falando aqui, uma das grandes estratégias do inimigo é atacar a infância e a adolescência, a fase onde o ser humano está mais desprotegido. Sabe por quê? Porque se ele consegue atacar a infância, você vai carregar uma infância ferida dentro de você. Pode ser que você se ache livre, que você não está numa cadeia, mas a cadeia está dentro de você. E você vai viver preso ao passado, naquela dor, né? Então, eu acredito que ministério infantil, né, trabalhar com crianças aqui na igreja, tem a ver com criar uma boa infância, dar oportunidade. Por mais que a vida da criança seja dura lá fora, quando ela vem para a igreja, isso aqui precisa ser bom para ela. Foi bom para mim, quando eu era criança, né? Minha infância foi difícil, mas quando eu ia para a igreja, era legal. Eu não sabia direito quem era Jesus, quem era Deus, né? Mas eu me sentia acolhido e me sentia amado na igreja. Por mais que eu tenha me afastado na minha adolescência e na minha juventude, né? Fui para o mundão, ficou no meu coração uma marca de que se talvez eu voltasse para aquela igreja, eu seria bem acolhido novamente. E aconteceu, né? Nós precisamos cuidar do nosso passado. Ele não pode ser um peso dentro de você. O presente, a gente precisa viver o presente da esperança. Se nós estamos livres do passado, nós podemos ter esperança no presente. Nós cantamos aqui agora uma música assim, aguardando a volta de Jesus Cristo. Isso tem a ver com um dos pontos que eu vou trazer para vocês. E isso é ter esperança. É poder olhar para o futuro e falar assim, tudo pode estar ruim. Pessoas inocentes estão morrendo. Terrível. Mas ainda assim a gente pode ter esperança. Porque se eu não estou preso no passado, eu posso olhar para o futuro. E se eu olho para o futuro e vejo que apesar de toda a bagunça que está no meio do caminho, eu consigo enxergar que Jesus Cristo está voltando,
eu vou atravessar toda essa bagunça com muita perseverança. Então eu gostaria de começar essa pregação fazendo essa introdução e associando essas palavras a cada uma das partes da nossa vida, como pessoas e como igreja. Nós precisamos, como igreja, pessoalmente e como igreja, ser gratos pelo passado, viver um presente cheio de esperança e olhar para o futuro com perseverança. E eu queria também, agora falando sobre os 3 pontos, né, que eu considero importantes para a igreja que nós queremos e devemos ser, é que nós deveríamos ser uma igreja que aguarda ardentemente a volta de Jesus. Essa é a marca essencial da igreja. Se nós voltarmos os nossos olhos para a igreja primitiva que nasce ali em Pentecostes, nasceu antes, né? Nasce com a vinda de Jesus já, né? Mas se nós olharmos para aqueles caras em Pentecostes, eles estão não só aguardando uma promessa, a promessa do envio do Espírito Santo, do Consolador, mas eles estão vivendo a promessa da volta de Jesus Cristo. Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 1. Versículo 11. Só que a gente vai ler um pouquinho antes, tá? A gente vai ler a partir do 7. Ou do 6, vamos a partir do 6. Atos 1, versículo 6, diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Gente, olha quanta... Eu já li, acho que esse texto aqui várias vezes, né? Eu uso ele em várias pregações, mas é porque ele traz muitas promessas e revelações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu estou falando que a gente precisa aguardar ardentemente a volta de Jesus. Os discípulos perguntam para ele: quando que vai ser? Quando que você vai voltar? Não compete a vocês saberem as datas, porque se vocês souberem a data, vocês relaxam. A igreja nasceu para viver na iminência da volta, como se fosse voltar daqui a pouco, amanhã, hoje à tarde. Esse é o espírito que deveria estar sendo sustentado já há mais de 2000 anos. Nós temos que ser a igreja que aguarda a volta de Jesus Cristo. Por quê, Ivan? Mas porque é uma promessa. Aqueles 2 seres de branco, são anjos, estão falando assim: por que vocês estão olhando para cima aí? Acorda, ele vai voltar, e vai voltar do mesmo jeito que subiu. E eu aguardo o dia dessa volta, gente. Eu quero ver a volta de Jesus, né? E os adolescentes que andam comigo ficam assim: tio Ivan, você acha que está voltando? Você acha que vai ser agora? Eu falo assim: eu acho. Eu fico provocando eles. Se eu for pensar teologicamente, tentar fazer contas, não, daqui a 50, 30, 40, não vou estar vivo. Não é uma resposta matemática exata. É uma resposta emocional. Imagina que uma pessoa que você ama muito viajou e você está esperando essa pessoa voltar. É sobre isso. É sobre a saudade, a vontade que você tem de ver aquela pessoa.
não é sobre data, quando, né? Então, e não só aguardar ardentemente a volta de Jesus, mas não aguardar. O aguardar, quando a gente fala aguarda, parece que é uma ação passiva, né? Você senta e espera. Não, a volta de Jesus Cristo, a gente precisa aguardar ativamente. Ninguém aqui em Atos aguardou passivamente. Jesus dá instruções: vá, reúnam-se, se separem e aguardem, porque eu vou derramar o Espírito sobre vocês. E eles vão, e eles aguardam, mas eles estão ali, jejum, oração, ensinando uns aos outros, é ativo. E nós precisamos ser uma igreja que aguarda ardentemente a volta de Jesus em atividade. Em atividade. No capítulo 2, no versículo 42 a 47, nos dá uma amostra. Se você me pergunta assim, tá bom, Ivan, o que é esperar, aguardar ativamente? Aqui no capítulo 2 de Atos, no versículo 42, começa assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se você quer entender o que é esperar ativamente, é dedicar-se ao ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. Nós cantamos sobre isso aqui hoje, né? Sobre gratidão, né? Ivan, esse texto vai ficando perigoso, né? Porque fala assim que eles venderam tudo, compartilhavam entre eles conforme as suas necessidades. Você acha que isso daqui é viável para hoje? É para hoje isso aqui? Né? Gente, eu não quero que vocês pensem. Aqui a gente a gente lê o texto e a gente fica fazendo matemática. A gente é muito lógico, né? E a gente fala assim, então quer dizer que eu tenho que vender tudo, eu tenho que falar para todo mundo que precisa vender, é isso que tem que fazer? Gente, o que eu estou vendo nesse texto aqui é o seguinte: todos nós, isso aqui é o comportamento de quem está esperando Jesus amanhã. As coisas materiais para eles não tinham mais importância, porque Jesus estava voltando. Eles não iam precisar de terra, eles não iam precisar de dinheiro. Se precisar aqui no curto prazo, a gente vai, troca, dá dinheiro. A gente está esperando há 2000 anos e o Jesus ainda não voltou, né? Eu até acho que ele está muito mais perto do que da igreja primitiva, a volta dele. Esse negócio que eles faziam talvez faça muito mais sentido hoje do que há 2000 anos atrás. Mas eu quero dizer que nós precisamos ter um comportamento de desapego às coisas materiais, porque ele está voltando e essas coisas vão perder o valor. Eu não estou pregando aqui que você tem que se desfazer de tudo. Eu não sou Jesus para falar. Jesus pode falar isso, né? Vende tudo e dá aos pobres. E ele falou isso para uma pessoa específica. Mas o que eu estou dizendo para todos nós, inclusive eu, é o nosso comportamento tem que ser um comportamento de quem está esperando Jesus. E todas as outras coisas precisam perder valor na nossa vida. O problema não é ter. O problema é o valor que você atribui para aquilo que você tem. É isso que é o diferencial. E se você tem dificuldade de desapegar das coisas materiais, gente, eu tenho dificuldade de desapegar das coisas materiais. E a minha briga para desapegar, vai além da minha disciplina de falar assim, não pode ser importante. Não, o outro prato da balança, eu preciso colocar um negócio chamado amor pelo Evangelho, amor por Jesus Cristo.
amor pelo Espírito Santo, pelo Pai. Essas coisas vão fazer com que eu aguarde ardentemente a volta de Jesus, e do jeito certo, de forma ativa. Eu virei empresário, né? Eu não sou mais CLT, né? Eu sou meio que dono da minha agenda. Eu faço os meus horários, apesar de que eu tenho clientes, eu preciso atender os clientes, e isso tudo gera outros tipos de complicação. Mas eu aproveitei, porque eu também não abri a minha empresa por minha cabeça. Eu senti que era um chamado de Deus para a minha vida fazer isso. E quando eu abri a minha empresa, eu falei assim: Senhor, é mais do que o dízimo, é mais do que a oferta. Eu quero dedicar tempo. A minha moeda com o Senhor aqui também, eu vou colocar a moeda do tempo. Então a minha empresa, na primeira semana de outubro, ela fecha. Você tira férias, Ivan? Não, não é férias. A minha empresa fecha. Porque a gente faz a Semana da Criança aqui na região e a gente trabalha, né? Eu tenho clientes que falam assim para mim: Ivan, quarta-feira à noite é o melhor dia para a gente ter os cursos, né, tal, para eu prestar meu serviço de quarta-feira à noite. E eu falo, toda vez que eu vou fechar um novo cliente, eu falo assim: quartas-feiras à noite já estão ocupadas. É o dia que a gente faz o culto de adolescentes lá na nossa igreja. Aqui não tem... Isso aqui é inegociável para mim. Mas eu não posso na quarta, eu não posso em nenhum outro dia. Eu não sei se a gente vai conseguir assinar contrato. Não estou falando para fazer igual. Mas eu estou desafiando vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a se colocarem na perspectiva que Jesus está voltando. E a gente precisa dedicar tempo e recursos naquilo que realmente é importante. Esse chamado que a Josi está fazendo é muito importante, porque tem a ver com o reino, tem a ver com aguardar ardentemente a volta de Jesus. Um outro ponto, os pontos 2 e 3, tem a ver com uma frase que o Tsen trouxe aqui para vocês, acho que já faz algum tempo. E é uma frase que, na verdade, eu ouvi ela de um pastor lá de Atibaia. Eu acho que ele também trouxe essa frase dele lá do seminário Palavra da Vida, né? Que fala assim: família, pequena igreja, igreja, grande família. Se tem um ponto importante, outros pontos importantes, né, para a gente pensar na igreja que a gente precisa ser nos tempos que nós estamos vivendo hoje, tem a ver com isso aqui, tem a ver com família. E nós devemos ser uma igreja de famílias fortes. Temos várias famílias aqui reunidas, representadas, né? E cada um desses núcleos familiares precisam ser famílias fortes, né? Em 1 Reis, você pode abrir sua Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 2. Só para dar um pouquinho de contexto, né? O rei Davi estava ficando velhinho, já estava bem velhinho, estava à beira da morte, e ele sentiu que era hora de fazer a transição do reino. Ele ia passar o reino para o seu filho Salomão. E lá em 1 Reis, no capítulo 2, diz assim, versículo 1: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. E uma pausa aqui nessa leitura. Olha a instrução que Davi dá para Salomão. Ele usa duas palavras secas ali: forte e seja homem, né? No caso, se fosse uma menina, seja mulher, tá? Mas o que eu acho interessante é que Davi, como um pai, ele transfere para o seu filho duas coisas importantes: disciplina e identidade. Por que disciplina? Força, ela é natural de exercício, certo?
Se você vai para a academia uma vez por semana, não vai acontecer nada com o seu corpo. No mínimo 2 vezes por semana. Mas se você quer ver mudança, vai quase todos os dias. Né? Então, força, ela é fruto de disciplina. Quando Davi fala para Salomão, seja forte, essa palavra não é nova para a gente, né? Quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, Ele está falando para Josué ser disciplinado. De novo, né? Porque força não vem sentado, né? Você precisa se exercitar para ganhar força. E coragem, você precisa ter a disciplina de enfrentar os seus próprios medos, para então ser uma pessoa corajosa. Eu tenho gostado de praticar artes marciais, não porque eu sou forte, mas lá na academia que eu faço jiu-jitsu e tal, eu sou o mais fraco. Os caras são maiores que eu, eles são mais novos que eu sou o tiozão ali. Eu apanho pra caramba. Mas toda semana eu me coloco no desafio de me colocar de frente com aqueles caras maiores do que eu e falar assim, eu vou dar trabalho. Eu não vou ganhar, mas eu vou dar trabalho. Né? E as pessoas gostam de lutar comigo, né? Porque eu dou trabalho, né? Mas o meu medo mudou já. Ele já não é mais o medo de acovardar, o medo de me esconder. O meu medo já virou um medo natural, um medo que eu sei que eu posso me colocar diante das dificuldades, que eu não vou morrer. Eu vou enfrentar, né? Então, disciplina é algo que as famílias precisam prestar atenção, porque os nossos filhos, eu estou falando da minha filha também, tá? Eu sou pai. Porque os nossos filhos sofrem com a questão da disciplina. Os adolescentes não estão gostando dessa conversa. Agora está todo mundo assim, ai meu Deus, minha mãe vai chegar em casa hoje, vai falar um monte. Disciplina é um direito de quem ama. Eu só posso ser um pai disciplinador para minha filha porque eu amo ela. Se você não ama, você não vai ser capaz de disciplinar. Disciplinar não é ser violento, nem com o corpo e nem com as palavras. Disciplinar é ser firme, é ser conectado com a verdade. Os nossos filhos precisam ouvir verdade, em amor, e isso é disciplina. Isso é disciplinar bem os filhos. Eles precisam saber que nós vamos ser firmes com eles. Ao mesmo tempo que eu faço essa analogia com a minha filha, né? Quando minha filha era pequenininha, eu percebi isso. Eu falei assim, eu sou o cara que posso ser muito duro com ela, e eu não vou perder o amor dela, ao mesmo tempo que eu posso ser o maior pudinzão por ela, né? Eu vou ser super mole com ela. Então eu sou o cara que posso entregar os extremos para ela, né? E ela vai precisar disso, de um pai que às vezes é duro, e um pai que vai ser um pai amoroso, um pai carinhoso para ela, né? Disciplina. Os nossos filhos estão precisando disso. Identidade. Falou para Salomão, seja homem. Ele levou muito a sério isso, casou com 1000 mulheres. Não precisa casar com 1000 mulheres para ser homem, viu, gente? Uma só já está muito bom, já é o suficiente, né? Mas, brincadeiras à parte, ele entrega algo que nós aqui dentro da igreja não podemos falhar. Os meninos, eles precisam saber que eles são meninos, e a gente precisa dar palavras de afirmação que você é um homem valente. Falar para as meninas que vocês são mulheres valorosas, que tem muito valor em vocês. Vocês não são baratas, não. Muito caras, muito preciosas. Nós precisamos entregar identidade dentro das nossas casas. Nós não podemos esperar que isso aconteça na escola. Pelo contrário, hein, gente? Tem muita escola por aí destruindo a identidade dos nossos filhos. E nós temos que ser a igreja que tem famílias fortes e que prezamos por esses 2 componentes, pelo menos esses 2 componentes na vida dos nossos filhos. Nós temos vários exemplos, né? Porque eu coloquei ali no slide anterior que famílias fortes são aquelas que vivem a palavra. Aqui a gente está vendo Davi transmitir algo para o seu filho,
não é só um conselho, é uma transmissão daquilo que ele é, daquilo que ele foi, para que seu filho pudesse receber aquilo. Davi viveu a palavra, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui, a gente vê exemplos, vou passar rapidamente por eles, tá? Mas Arão é o primeiro sacerdote da linha sacerdotal a partir de Moisés ali, né? Foi o primeirão ali, e ele era pai de 2 caras chamados Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, um dia, resolveram ir brincar de sacerdotes, pegaram os incensários, colocaram fogo, só que Deus não tinha mandado, não estava na hora de fazer aquilo, e eles estavam brincando de ser sacerdotes. O resultado disso é que Deus fulminou com fogo aqueles 2 moleques. Estou falando moleque porque eles se comportaram como moleques. O negócio foi tão grave que quando eles... eu imagino que eles ficaram queimados. Sabe palito de fósforo, quando você queima até o finalzinho? Eu imagino que aqueles 2 ficaram parecendo 2 tocos de carvão, assim, fulminados. Imagina Arão, o pai, olhando o corpo dos seus 2 filhos ali. Sabe qual foi a instrução de Deus para Arão? Deus fala assim: e você nem ouse chorar pelos seus filhos, porque se você chorar por eles, quer dizer que você não está de acordo com aquilo que eu fiz com eles. Porque com o meu sacerdócio não se brinca. Isso daqui é coisa séria. Isso daqui é coisa para gente que tem disciplina e que é homem, que tem identidade, que é sacerdote. Não é coisa de moleque. E Arão teve então que, junto com outras pessoas, remover os corpos ali do templo, do tabernáculo, e levar para fora do acampamento. Arão, ele conhecia a palavra, mas ele não transmitiu isso para os filhos. Arão tinha até temor, mas não transferiu isso para os filhos. Eli é um outro exemplo de sacerdote, conhecedor da palavra, conhecedor da liturgia, mas tinha 2 filhos que eram curva de rio. Faziam tudo o que era de errado dentro do templo. Eles roubavam. Eles tinham relações com mulheres dentro do templo. Eles eram terríveis, né? Eli não transmitiu para eles. Aliás, Eli também não vivia, né? A gente não consegue transferir aquilo que a gente não tem. E Eli não tinha, e o que aconteceu foi que Eli, Hofni e Finéias morreram, e Deus prometeu que da descendência deles não ia ter mais ninguém em Israel. Eliminou de Israel a descendência desses caras. Samuel tem 2 livros da Bíblia com o nome dele. Ele é o cara que desde criancinha ouve a voz de Deus, que traz palavras proféticas para o próprio Eli, que é o exemplo acima. Desde pequeno ele conhecia a Deus e cresceu desse jeito. Ele ungiu 2 reis de Israel. Esse cara foi muito usado por Deus. Mas estranhamente, ele era pai de Joel e Abiás. E eram 2 jovens corruptos. E o povo de Israel falava assim para Samuel: Samuel, você é legal, mas nós não queremos ser governados pelos seus filhos, eles são corruptos. Conhecia Deus, conhecia a palavra, mas ele não transferiu isso para os filhos. Israel pagou a conta por essa falta de transmissão de valores, gente. Israel, o povo inteiro sofreu porque homens importantes não entregaram disciplina e identidade para os seus filhos. Mas olha só, tinha lá um carpinteiro e uma adolescentezinha, uma jovenzinha. Carpinteiro, não é nenhum trabalho glamuroso, pobre, conhecedor da palavra, cidadãos comuns, e Deus escolheu eles para serem pais de Jesus Cristo. E eles receberam de Deus a identidade de quem eles estavam recebendo ali dentro daquela família.
O anjo falou até o nome que tinha que dar para a criança. E eles obedeceram, tintim por tintim. Foi assim também com Isabel e com Zacarias, quando nasceu João Batista. Eram pais conhecedores da palavra, mas que eles transferiram. Eles deram a identidade para os seus filhos e eles levaram a sua identidade até o final de morte. Porque eles sabiam o que tinham que fazer, porque os pais entregaram para eles o que eles tinham que fazer. A igreja que nós precisamos ser é uma igreja que aguarda ardentemente e ativamente a volta de Jesus Cristo, uma igreja de famílias fortes, que entregam identidade e disciplina para os seus filhos. O terceiro ponto, pode passar para mim? Terceiro ponto é ser uma igreja que se comporta como uma família. Lembra? Igreja, grande família, família, pequena igreja. O exemplo que eu dei anterior no 2 é sermos uma família, pequena igreja. Mas nós aqui, todos reunidos, nós devemos nos comportar como uma só família, assim como nós lemos lá em Atos no capítulo 2, onde tinha tudo em comunhão, era uma família só. As pessoas estavam unidas e ganhava a simpatia do povo. O povo olhava de fora e falava assim: esse negócio chamado igreja é legal, quem sabe um dia eu posso fazer parte disso. A minha pergunta como igreja é: será que as pessoas têm olhado para a gente com simpatia e olhado e falado assim: puxa, tem algo especial lá, eu quero fazer parte disso? Nós temos que aprender que, eu vou falar uma coisa chocante agora, tá? Se você é pai e mãe e cuida bem dos seus filhos, isso é o mínimo que você pode fazer. Ô louco, Ivan, dá o maior trabalho de ser bom pai e boa mãe, você está agora pegando pesado com a gente. Gente, cuidar bem dos seus filhos é o mínimo, como cristão. Porque a gente precisa trazer a nossa igreja, a nossa família, para dentro da igreja e sermos uma família todos juntos. A Josi fez uma pergunta assim, né? Quem aqui é pai? Aí todo mundo levantou a mão, tal, né? E tem gente que não levantou a mão quando ela fez essa pergunta. E a grande verdade é que todos os homens que estão aqui, inclusive os mais novos, todos nós somos pais. Todos. O nosso comportamento precisa ser esse. Todos nós somos pais. Todas as mulheres aqui, inclusive as que não são casadas, que são novinhas, todas aqui são mães. E todos nós devemos cuidar uns dos outros. Na igreja, lá em Pompeia, eu costumo falar assim, pessoal, né? O pessoal fala assim: é professor Ivan. Não, não é professor. Aqui na igreja eu não sou professor, não. Eu sou o tio Ivan. Porque eu sou irmão do pai de vocês e eu cuido de vocês. Vocês são tudo meu sobrinho. Pode chamar de tio mesmo. Na escola, na academia, é professor. Tudo bem, pode chamar de professor. Aqui não. Aqui eu sou o tio. E eu cuido de todo mundo como se fosse sobrinhos. E quando é muito próximo, eu gosto de cuidar que nem filho. E cuidado que eu dou bronca que nem eu dou na minha filha, hein? Todos nós aqui somos uma família. Eu preciso ter a segurança de que se um dia eu precisar deixar minha filha na mão de algum de vocês, eu sei que a gente tem o mesmo Deus. Eu sei que eu posso deixar tranquilamente na mão de qualquer pessoa aqui. Eu preciso ter essa segurança aqui dentro, porque esse é um chamado. Essa é a igreja que nós precisamos ser nos tempos em que nós estamos vivendo, onde pessoas inocentes estão morrendo. Se um homem inocente morre, surge uma viúva e órfãos, como foi o caso do Kirk, Charlie Kirk. Esse homem deixou a face da terra e ficou uma viúva e 2 órfãs. Quem vai cuidar dessa viúva e desses 2 órfãos? Esse é o chamado da igreja. Jesus fala que esse é o nosso ministério. Cuidar das viúvas e dos órfãos.
Nós temos que ser um lugar de acolhimento. E nós precisamos funcionar como uma família. Nós precisamos ter os ministérios de ajuda aos mais necessitados. Não porque nós somos melhores do que os necessitados, mas porque eles são como se fosse da família. A gente vai voltar nesse texto de 1 Reis daqui a pouco, tá? Porque um ponto importante, para sermos uma grande família, todos nós precisamos ter os mesmos valores. Porque eu sei que na casa de um a educação é de um jeito, na casa de outro difere um pouco, tem casas que são um pouco mais ricas, tem casas que são um pouco mais simples, e pode ter essa variação. Mas uma coisa é certa, os valores precisam ser os mesmos, e os valores precisam ser os valores do reino. Olha só continuando o texto de 1 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 3, vou ler o 2 de novo, tá? 1 Reis 2:2 diz assim: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que fez. Se você tem dúvida de quais são os valores que nós devemos seguir, Davi transferiu isso para o seu filho também. Obedeça a Deus. Tenha um relacionamento profundo com Ele e conheça tudo o que está escrito. Quem ensina a Bíblia para as crianças não é a igreja só, mas são as famílias. Nós transferimos isso aqui para as famílias. É nossa obrigação. Às vezes eu faço discipulado com a Amy. Tem dia que ela está cansada e eu falo assim: filha, discipulado hoje. Às vezes ela faz assim: ai. Aí é a hora da disciplina, né? Filha, isso aqui é compulsório. Não é a sua escolha isso aqui. Um dia você vai me agradecer. Às vezes eu pego mais pesado, né? Tem família que não tem isso daí. Um dia, quando você estiver na dificuldade, você vai lembrar das coisas que eu estou te ensinando. Então pega leve com seu pai, que senão eu choro. Não vira o olho para mim não, senão eu choro. Né? É minha obrigação transferir os valores do reino para ela. E graças a Deus temos igreja para contribuir com o crescimento dela também nisso. Né? Uma coisa que a gente precisa saber é que os valores afetaram drasticamente o reinado de Israel. A gente está falando do livro de Reis. Se você pegar esse livro aqui, uma sequência de reis. E no meu estudo aqui que eu fiz, eu achei muito interessante. Davi transfere o reino para Salomão. Salomão, o reino mais rico de Israel foi o reino de Salomão. Próspero. Conhecimento e materialmente falando. Próspero. Presença de Deus. Na hora que ele dedica o templo é cheio do Espírito de Deus. Esse cara experimentou tanta coisa, tanta bênção. E ele foi o único rei de Israel que recebeu a transferência de pai para filho. Todos os outros reis, ou a grande maioria, se o meu estudo estiver certo, todos os outros reis de Israel, nenhum pôde transferir da mesma maneira que Davi fez com seu filho. Sabe o que acontecia? O rei ia para a guerra, morria, e aí falava assim: oh meu Deus, não temos mais rei. Quem que vai ser o rei? Esse daqui que é o filho dele. Não tinha mais transferência. Os valores se perderam ao ponto de Israel se transformar numa nação tão idólatra quanto as outras que cercavam eles. O que acontece com Israel é terrível. Terrível. E quando nós olhamos para a sociedade brasileira e nós vemos
a injustiça reinar sobre o nosso país, e a gente começa a apontar o dedo para X, Y e Z, é porque talvez as nossas igrejas aqui no Brasil não estejam agindo com os valores do reino e produzindo pessoas com valores do reino para fazer diferença nesse planeta que a gente está vivendo. Nós estamos na iminência da volta de Jesus Cristo. E a minha pergunta é: Jesus, o Senhor vai nos levar? Nós estamos fazendo, nós estamos obedecendo, nós estamos praticando o valor que o Senhor tem nos ensinado para praticar? Se nós não cuidarmos disso, e Deus colocou na nossa mão para cuidar, Ele não vai fazer descer anjo para fazer isso, Ele não vai, não, é ser humano que faz isso daqui. Os valores do reino são vocês que cuidam disso aqui nesse planeta. E a gente vai precisar fazer isso, porque senão a ladeira é ladeira abaixo, gente, as coisas vão piorar. Eu acho que já vão piorar porque a gente está perto do fim mesmo, mas nós temos que ser um oásis no meio do deserto. Nós temos que ser um lugar onde as pessoas estão sofrendo lá fora e olham e falam assim: pô, tá todo mundo sofrendo, mas esses caras aqui, tem alguma coisa diferente aqui, eu quero entrar nesse lugar. Eu quero saber o que tem de diferente aqui. Passa para mim o próximo, por favor. Acho que não está funcionando aqui. O que a gente precisa entender nos pontos 1, 2 e 3, né? Que é importante para sermos uma família só. É impossível nós sermos uma família só, né? Não temos o mesmo sangue, mas o único sangue que importa para todos nós é que temos o sangue de Jesus Cristo. E se não fosse esse sangue, nós não conseguiríamos agir como uma família. O pessoal lá de Atos, na igreja primitiva, não conseguiria ser aquela igreja que espera ardentemente pela volta de Jesus Cristo e que se comporta como uma família. Eles tinham o sangue de Jesus Cristo sobre a vida deles. Passa mais um para mim, por favor. Eu queria contar, para terminar aqui, uma historinha bem rápida. Outro dia eu estava mexendo no Instagram, rolando, e eu vi uma pregação que eu achei muito bacana. E conta a história de um pregador chamado Mordecai Ham, um norte-americano do começo do século passado. E esse cara nunca foi um cara famoso, nunca foi um pregador famoso. Mas ele era um pregador avivalista. Sabe aqueles que montam a tenda de circo, né? Aí o pessoal vem, e aí ele prega, as pessoas se convertem. Mas ele nunca foi muito famoso, né? E um dia ele estava lá na Califórnia e montou a tenda de circo dele, e ele estava pregando, e naquele dia a tenda estava cheia, né? E aí entraram 2 adolescentes, 14 anos mais ou menos, olharam o movimento, acharam legal, só que não tinha lugar para sentar, não tinha cadeira vazia, eles viraram as costas e saíram, né? E aí o recepcionista que estava lá, né, na tenda, viu os 2 indo embora, falou: não, espera, volta. Falou: não, mas não tem lugar para sentar. Não, eu arranjo para vocês. E aí o cara foi lá, fez aquele: senta para cá, senta para lá. E os 2 sentaram juntos na cadeira, né, e assistiram o culto. E naquele dia, naquela noite, eles se converteram. Os 2 aceitaram a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, né? E a história segue, né? E Mordecai Ham, ele só foi lembrado por um motivo. Sabe qual o motivo que Mordecai Ham, esse pregador, ele é lembrado? Porque aqueles 2 adolescentes, eles eram Billy Graham e Wilson Grady. Para quem não sabe, Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Milhões de pessoas pelo mundo se converteram por causa daquele menino de 14 anos que não ia assistir aquela pregação aquele dia. O amigo dele, o Wilson Grady, ele foi o cara que ajudou o Billy Graham a organizar as cruzadas que ele fez, a montar tendas ao redor do mundo para as pessoas se converterem. Aquela dupla de adolescentes se transformaram em 2 homens que levaram o cristianismo ao redor do mundo. Olha que história maravilhosa, né?
e trouxe à luz esse homem chamado Mordecai Ham, que era um desconhecido, né? Quem sabe eu trabalho com adolescentes, hoje eu fico pensando, quem é o próximo Billy Graham, Senhor? Eu não sou, eu estou velho demais já. Não sou eu, mas é um deles. Quem? Mostra quem é, Senhor. Mas sabe o que é o mais legal dessa história, né? Acho que passou um slide aqui. Deixa eu voltar. Volta um slide para mim, por favor. Acho que foi, agora foi. O mais legal dessa história é que, tudo bem, os dois adolescentes se tornaram pessoas proeminentes no Evangelho, mas essa história só foi possível por causa de um desconhecido que até hoje ninguém sabe o nome dele, que é o recepcionista. Se não fosse o recepcionista para pegar aqueles dois meninos que estavam indo embora e colocar eles sentados na cadeira, eu não consigo imaginar um mundo sem Billy Graham, gente. Né? É incrível a história desse cara, mas por causa daquele recepcionista que até hoje não tem nome, ninguém sabe quem é esse homem, nós temos um mundo que Billy Graham pregou e milhares e milhões se converteram. E o que isso tem a ver com a pregação de hoje? Tem a ver que aquele recepcionista, ele não olhou para dois desconhecidos, ele olhou para dois adolescentes que poderiam ser os filhos dele e falou assim: esses meninos precisam receber o que eu tenho. Eles não podem deixar de ouvir o Evangelho da maneira que eu ouvi, e eu vou fazer de tudo para que eles ouçam. Eu vou fazer de tudo para que eles conheçam Jesus Cristo. Desconhecidos. Um homem simples, um recepcionista sem nome, mas que olha para desconhecidos como se fossem pessoas que fazem parte da sua família. E ele fez isso, ele transformou aqueles dois adolescentes nos seus sobrinhos, nos seus parentes, com o mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Nós temos que ser uma igreja que olha para os estranhos como se fossem da família. Passa um para mim, por favor. A igreja que nós precisamos ser é a igreja que aguarda a volta de Jesus Cristo ardentemente e ativamente. Uma igreja de famílias fortes, de núcleos familiares fortes, mas que, quando juntos, se comportam como uma família só. E eu acredito que a igreja é o lugar de quem não tem, mas pode. E tem. Eu acho tão maravilhoso como Deus escolheu ao longo da história, por exemplo, mulheres estéreis para serem mães de pessoas muito importantes na palavra. Sara, idosa, estéril, recebe um milagre na sua vida. E eu fico pensando, né, nessa história, porque eu vivi essa história, né? Nós tivemos a nossa filha Emi, e nós estávamos nos preparando para ter mais filhos, nós queríamos ter mais filhos. E nós não pudemos mais ter filhos. E nessa fase eu briguei com Deus. Eu falei assim: Deus, isso é injusto, eu sou seu servo, eu te sirvo no ministério infantil, como é que eu não posso ter filhos mais? Como é que nossa família não pode ter mais crianças e tal? Foi um vale da minha vida. E depois eu fiz as pazes com Deus, porque eu não sou louco. A gente briga com Deus, mas a gente sabe quem está certo. Ele é tão bom, ele é tão seguro de si, que ele não entra na briga com a gente. Ele só espera a coisa se acalmar e depois vem a disciplina. E a minha disciplina foi: seja grato pela filha que eu te dei, porque eu não merecia ter. Porque eu fui um cara que deu trabalho. Eu não merecia. E eu falava para Deus assim: eu só tenho uma filha. Eu nunca mais falei isso. Eu tenho aquilo que Deus me deu e eu sou muito grato. E ela tem a Emi
eu não merecia uma filha, não merecia um filho e não merecia uma filha como ela. É muita misericórdia sobre a minha vida já. Mas Deus me fez perceber uma coisa. No lugar, igreja, o lugar de quem não tem, de quem não pode, mas tem. Eu não posso, minha esposa não pode, mas a gente tem. E eu tenho um monte. Eu tenho um monte de filho. Eu dou bronca neles. Eu só não dou chinelada porque é contra a lei. Mas eu tenho um monte de filho. De várias idades diferentes. Tem homem barbado, de 30 anos, que chega para mim e fala assim: ô tio Ivan, tudo bom? Eu não posso, mas eu tenho. E a igreja me proporcionou isso. Ser parte da igreja me proporcionou isso. E a minha filha, eu sei que ela é minha filha, mas ela é filha de muitos que não podem ter também. Porque está lá no meio da igreja, convive com outras famílias, outros pais, outras mães. Eu sei de uma coisa: Deus tem sonhos e propósitos e nos convida a fazer parte dele. Um dia eu achei que a minha família era incompleta, mas eu entendi que isso faz parte do propósito de Deus, não só para a minha vida, mas para a vida da minha comunidade, da qual eu faço parte. Eu comecei essa pregação falando sobre passado, presente e futuro. Eu resolvi abraçar o meu passado. Eu resolvi não olhar mais para a incapacidade e olhar para aquilo que a incapacidade me trouxe. Ela me trouxe uma realidade muito mais rica que eu poderia imaginar. O meu convite para vocês, como irmãos e irmãs, é nos esforçarmos para a igreja que nós precisamos ser, porque nós estamos perto do final dos tempos. E nós precisamos ser uma família. E talvez a gente não venda o terreno, não venda a casa, não venda o carro para distribuir, para dividir entre nós. Mas eu queria agradecer vocês por compartilharem os seus filhos e filhas comigo. Eu sou o tio Ivan aqui também, né? Eu tô aqui, eu compartilho a minha filha com vocês também. Ela é de vocês. A minha esposa é uma tremenda conselheira. Eu compartilho ela com vocês também. Tudo que nós temos de mais valor a gente pode compartilhar entre a gente. Amém? Queria convidar os irmãos e as irmãs a orarem. Curva a sua fronte. Feche os seus olhos. E pergunta para Deus se tem alguma parte da sua história que você ainda não abraçou. Abraça. Abraça o seu passado, porque Deus tem um presente glorioso à nossa espera. E a gente não pode ter amarras e nem pesos que nos segurem aqui na terra, porque quando Jesus voltar, Ele vai nos levar. Senhor, nessa manhã eu quero orar por todos nós, eu inclusive, Senhor. Nós queremos orar porque o Senhor é um Deus de grande misericórdia. O Senhor é um Deus que opera milagres. E nós somos tão ávidos por ver milagre, nós queremos tanto ver milagres. Mas eu queria dizer também que o Senhor é Deus quando eles não acontecem. Eu queria dizer que o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando aquilo que nós queremos não acontece. Mas que nessa manhã nós sejamos desafiados a uma coisa, Senhor: a não olhar para aquilo que nos falta, mas olhar para aquilo que o Senhor está nos dando, que está à nossa disposição. Nós queremos abraçar o passado, o presente e o futuro, Senhor,
e nos ajuda. Nos ajuda a ser a igreja que nós precisamos ser nos últimos tempos, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa com sua presença. O Senhor prometeu o derramamento do Espírito Santo. E, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. Nos faz experimentar novas e novas porções, novas profundidades no Teu rio, Senhor. Nos abençoa, Pai, com a promessa que já foi feita e que o Senhor já cumpriu lá em Pentecostes e que ainda está à nossa disposição aqui. Senhor, nos abençoa também com a promessa da Tua volta. Nós queremos ver o Senhor voltando em glória, e não porque os nossos inimigos vão ser derrotados, e não porque o Senhor vai nos levar para um lugar melhor, mas porque nós Te amamos, Jesus. Porque o que o Senhor fez por nós, nenhum outro poderia fazer, e o Senhor fez. Nós Te agradecemos. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa com Sua presença. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Amém, igreja. Obrigado, Ivan, por compartilhar sua vida. Eu não faço ideia mas eu faço ideia do sacrifício que é de vir para Bastos, vir sozinho. Então, o fato de você compartilhar esse momento com a gente é muito importante. Que isso possa nos ensinar também a nos movimentar, a nos importarmos uns com os outros. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Quantos recepcionistas temos aqui nessa família? Amém? Então, igreja é isso, gente. É lugar da gente aprender que a gente não está vivendo só para nós mesmos. Nós não estamos vivendo só para a nossa família, Nós estamos vivendo para a nossa cidade, para os nossos irmãos e amigos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos de meditação da Tua palavra. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo que traz quebrantamento, convencimento e transformação. Eu peço que o Senhor nos abençoe e muda, Pai, aquilo que falta ainda no nosso coração, de refletirmos Jesus Cristo, de entendermos qual é o verdadeiro propósito de sermos uma igreja, de sermos uma grande família. Alarga, dilata o nosso coração, dilata o nosso amor, que possamos conhecer Cristo e fazer Cristo conhecido. Possamos levar o Teu amor também onde quer que nós estejamos. Pai, abençoa cada família aqui representada, que a Tua presença, que o Teu consolo, que o Teu encorajamento, que Tua capacitação seja sobre a vida de cada um aqui. Usa cada um com poder, com autoridade, levando a Tua cura, levando a Tua restauração para tudo que é necessário nessa cidade. Tudo que depende, Senhor, da Tua restauração, que o Senhor possa usar cada um aqui. Essa é a nossa oração, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para sempre. Amém. Amém, amados? Dá um abraço no irmão ao seu lado aí e tenham todos um ótimo domingo.